do Senhor, pela oportunidade que nos concede, pelo convite que nos foi feito essa manhã, para estarmos aqui compartilhando da palavra do Senhor. E antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu convido você mais uma vez a curvar a sua fronte. Vamos falar com Deus. Santo e glorioso Deus, nesse momento, a Tua palavra, Senhor, será aberta, que a palavra viva, que foi escrita com o sangue do Cordeiro, possa transformar, possa ter mudança de vida, possa fazer com que essa mensagem possa preencher os vazios da alma. O Senhor conhece, Senhor Jesus, o Teu povo nessa manhã aqui que se encontra. O Senhor sabe das nossas necessidades espirituais. O Senhor sabe que cada um enfrenta, mas que nesse momento, Senhor, o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós. Que não sejam marcos, mas a Tua voz venha falar a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito também, Senhor, venha pairar sobre a Tua igreja. E que possamos atentamente, a Tua presença está aqui. E sabemos que o Senhor tem falado através de tudo que tem feito aqui, os louvores, os dízimos, nas ofertas, os testemunhos, na oração que foi intercessória aqui, aonde pessoas puderam, Senhor Jesus, abrir o seu coração. Mas que nesse momento nós viemos te pedir que a Tua mensagem também toque em nossos corações. É o que pedimos, que não sejam marcos, mas seja a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Salmos 23. Salmos 23. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas do descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? É um salmo muito conhecido, talvez um dos salmos mais bonitos, talvez esse seja o teu salmo preferido. Conta uma história antiga, bem antiga, que certa vez, em uma rádio, foi ali proposto aos ouvintes que escolhessem um texto bíblico que fosse aquele que chamasse a atenção. E o que aquele texto bíblico representava para as pessoas, para os ouvintes, e aqueles que estavam ali escolhendo? Dentro de algumas semanas iria ter um outro concurso de quem iria recitar essa mensagem, esse texto bíblico. E o texto escolhido pela maioria foi o Salmo 23. Data marcada, aquela rádio ali fez um grande programa para que pessoas colocassem as suas técnicas vocais, que pessoas tivessem as suas expressões, e ali tinham pessoas que viam uma banca de jurados, que conheciam a fala, a expressão corporal. Qual seria a melhor pessoa que iria recitar e iria demonstrar o Salmo 23? Várias pessoas se inscreveram e ao longo da programação pessoas fizeram apresentações magníficas. Apresentações que tiraram aplausos,
que pessoas falaram: olha, esse é o grande campeão. E cada um apresentava melhor do que o outro. No final do programa, apareceu o Senhor, que foi recitar o Salmo 23. Aquele senhor com uma voz idosa, ranhenta, mas aquele senhor, ele recebeu os aplausos das pessoas que estavam ali de pé, porque emocionou a todos. E um dos participantes, sem entender o que havia acontecido, perguntou para uma das pessoas que estava ali na banca, que era o pastor, e perguntou: por quê? Eu fiz o meu melhor, eu recitei, eu estudei o Salmo 23, eu fiz de tudo, mas esse senhor, talvez iletrado, que mal sabe falar direito, se expressar com a voz idosa, como esse homem conquistou essas pessoas, esses jurados aqui? O que tem de diferente nesse homem? Aquele pastor virou para aquele jovem e falou: jovem, será que você não compreende o que aconteceu aqui? Na verdade, muitos conhecem o salmo do pastor, mas esse homem verdadeiramente conhece o pastor do salmo. Ele está falando de alguém que ele se relaciona, alguém que ele conhece, alguém que vive ao seu lado. A diferença está, irmãos, ao nós falarmos, ao nós recitarmos, ao nós deixarmos a nossa Bíblia aberta, talvez dentro de casa, talvez uma Bíblia que já está com essa página amarelada. Não adianta nada a gente somente conhecer o salmo do pastor. O que nessa manhã esse salmo quer dizer para mim e para você é que nós devemos conhecer o pastor do salmo. Amém? Ao descrever o salmo, Davi, possivelmente, alguns comentaristas bíblicos dizem que foi no final da vida de Davi. Bem no final da vida de Davi, Davi descreveu o Salmo 23. É como se fosse o Salmo 23 um cenário do que Davi viveu como pastor de ovelhas, do que Davi viveu em toda a sua experiência de vida. Porque o Salmo 23, ao descrever o Salmo 23, estava dizendo que a confiança, o relacionamento com Deus, mesmo em meio às crises e os problemas, às dificuldades, era tanto que o divino pastor lhe daria aquilo que ele precisava. Jamais o pastor deixa em falta o seu rebanho ou a sua ovelha. É saber confiar que Deus, ele tem sempre o melhor, segundo a sua vontade, não a nossa vontade. É entender que tudo que Deus ele faz é para a salvação e para a minha e a sua vida eterna. Amém? Davi, ele tinha uma confiança em Deus. Quando nós lemos, a maioria dos textos bíblicos é um senso coletivo. Vai falar num senso coletivo. Mas Davi ele vai iniciar o Salmo 23, algo surpreendente. O Senhor é o meu pastor. O Senhor, Deus, é o meu pastor. Agora ele se coloca no lugar de ovelha. Davi sabia o que era ser uma ovelha. Davi foi um pastor. Na sua infância ele cuidou das ovelhas. Ele sabia que o pastor teria que amar as ovelhas. Ele sabia que era algo diário. Era um relacionamento de conhecer quem eram as ovelhas. Saber que as ovelhas são muitas das vezes teimosas. São muitas das vezes arredias. Mas são muitas das vezes amorosas. Não é à toa que Deus ele faz a comparação a mim e a você como ovelhas. A Bíblia ela vai enquadrar a mim e a você como ovelhas, porque nós temos características como ovelhas. Talvez nessa manhã existem ovelhas aqui, talvez teimosas, talvez arredias, mas existem ovelhas também que passam por dificuldades, enfrentam lutas físicas. Talvez existem ovelhas aqui que estão enfrentando dificuldades tamanhas. E o Salmo 23 é essa luta diária. Eu queria que nesse momento você analisasse o Salmo 23 como se fosse a tua luta diária. Quem é o pastor da tua vida? Quem está guiando a sua vida? De quem você está dependendo nesse dia?
De quem você depende? Davi, ele vai mostrar que o bom pastor ele acorda cedo e vai ali no aprisco, ou ele se torna ali à porta do aprisco, passa a noite ali com as suas ovelhas. Mas ele chama as ovelhas atentamente ouvem a sua voz e saem. Saem porque tem uma confiança no pastor. E eles ali, o pastor sabe que as ovelhas elas têm necessidades, como eu e você. Acaso nós não temos nossas necessidades? Será que não falta nada para mim e para você? O Senhor, meu pastor, nada lhe faltará. Deus, Ele sabe o que nós enfrentamos. Mas a quem temos confiado as nossas faltas? A quem temos dependido das nossas faltas? A quem temos colocado? A quem temos buscado? A quem temos procurado? Davi, ele vai descrever essa viagem para em busca de suprir as necessidades das ovelhas. As ovelhas saem e acompanham o pastor. O bom pastor conhece os lugares certos de parada, aonde iria suprir algumas necessidades momentâneas. Ali talvez havia lugares de pastagem bem pequena, aonde havia a necessidade inicial. E ali também ele tinha os momentos de parada. Todos nós temos necessidade da água. Quem não tem necessidade de suprir a sede? E a sede, naquele momento, haviam 3 oportunidades para suprir a necessidade. Na vegetação do orvalho, que de madrugada molhava a vegetação, que ali ficava um pouquinho d'água, e que eles comiam e ao mesmo tempo bebiam a água. Ou através de poços, que naquela época eram abertos ali, e eles podiam suprir as necessidades também através de poços, ou então de mananciais, ou então de oásis que estavam ali. Mas uma coisa que é interessante, que as ovelhas, elas não bebem água do barulho, elas bebem água do silêncio, do descanso, das águas tranquilas. Que água você tem bebido? Jesus, ele fala para mim e para você nessa manhã, João 4, onde Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele como uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Amém? A água que Jesus quer oferecer para mim e para você é muito maior daquilo que você já bebeu. Que água você tem bebido na tua vida? Talvez águas amargas, talvez tenha buscado água em lugares impróprios, mas Jesus, ele quer fazer essa provisão para mim e para você. A água que eu lhe der jorrará para a eternidade. A água que Jesus está oferecendo para mim e para você nessa manhã é muito mais do que aquilo que você bebeu até hoje. Mas Ele quer saciar a tua sede espiritual. Amém? O bom pastor, ele sabe que para uma ovelha descansar, ele precisa passar por 4 etapas. E dessas etapas, nenhuma delas descansa sem 4 situações. A primeira delas é o medo. Você tentou descansar com medo? Já tentou dormir com medo? Por que você fecha a porta da sua casa? Por que você fecha a janela da sua casa? Por que você anda com os vidros do seu carro suspensos? Por que você bota talvez um filme tão escuro? Salmos 3,5 diz: deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Salmos 4,8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Na verdade, o que Jesus ele quer nessa manhã dizer para mim e para você, eu posso tirar o dedo do teu coração.
Talvez nessa manhã existam pessoas que estão enfrentando o medo, talvez o desespero, talvez as aflições, talvez tenham medo de encarar o amanhã. Mas que Jesus está querendo dizer: eu quero tirar o medo do teu coração. Confia em mim. Confia no bom pastor. O segundo, ninguém consegue descansar com atritos. As ovelhas, elas são muito amorosas. As ovelhas, elas começam a uma encostar na outra. E uma forma carinhosa que as ovelhas têm é encostar a sua cabeça uma na outra. Só que algumas são um pouco mais brutas. E algumas começam ali a bater, talvez mais forte. E se torna ali uma confusão grande. E o pastor, nesse momento, ele tem que começar a intervir, a separar, a tirar os atritos, tirar as cabeçadas. E o bom pastor, ele tem que prover ali a dissensão do problema, tirar os problemas, para que haja novamente ali a calmaria entre as ovelhas. Existem pessoas que vivem dando cabeçadas umas nas outras. Talvez você veio hoje aqui, talvez dando cabeçada logo cedo, ou talvez a vida inteira você tenha dado cabeçada. Talvez cabeçadas por suas próprias vontades. Talvez você quer fazer a sua vida do teu jeito e não do jeito que Deus quer. Talvez você tenha a tua vida inteira dando cabeçada uma atrás da outra, mas o que você tem mais semeado é justamente discórdia. O que você tem feito da tua vida? Será que você é essa ovelha que vive dando cabeçada? Jesus quer dissipar os atritos da sua vida. Jesus quer suprir. Jesus quer transformar a minha e a sua vida. Amém? Ninguém consegue dormir ou descansar com insetos. Você tentou descansar? Aqueles insetos pairando. Talvez você está na hora que você vai começar a dormir, vem aquele inseto e começa. De noite, tudo escuro, e você quer dormir e aqueles insetos estão ali. Você tentou dormir com inseto? Difícil, né? É bem difícil. O que Jesus ele quer falar para mim e para você é que Satanás, muitas das vezes, ele coloca sobre a minha cabeça e a sua cabeça insetos malignos para que tire a nossa paz. Mas Jesus Cristo quer falar para mim e para você nessa manhã que Ele quer derramar o Espírito Santo, que na Bíblia é comparada como óleo da unção. Jesus ele quer colocar sobre a minha vida e a sua vida, e mais para frente você vai ver justamente isso, que a provisão do bom pastor é passar um óleo sobre a cabeça das ovelhas, que é um repelente contra os insetos. Jesus Cristo quer passar sobre a minha vida e sobre a tua vida o Espírito Santo, que é um repelente do inimigo das nossas almas. Jesus quer derramar sobre essa igreja o Espírito e a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas basta eu e você nos entregarmos ao Senhor Jesus. Se você tem na tua vida insetos demoníacos pairando sobre a sua cabeça, peça ao Senhor: Senhor, derrame o óleo do Espírito Santo na minha vida, vem transformar a minha vida, Senhor. A quarta, ninguém dorme com fome. Você tentou dormir com fome? O bom pastor ele supre as necessidades da fome. O bom pastor é aquele que vai conduzir para os lugares verdejantes, nos pastos melhores. O que Jesus ele quer falar para mim e para você, eu quero te mostrar a palavra de Deus. Essa que supre as nossas necessidades espirituais. Quando nós lemos, nós começamos a ver a transformação de Cristo Jesus na nossa vida. O que Jesus está querendo dizer: se você tem fome, se alimente da palavra de Deus. Coloque a Deus no primeiro lugar na tua vida, e a tua vida mudará. Tendo todas essas supridas as necessidades, o bom pastor ele vai conduzir as ovelhas, mas será no alto do monte, aonde tem o melhor lugar de descanso, a melhor pastagem.
Mas para chegar ao alto, nós temos que passar pelo vale. E muitas das vezes o vale é comparado com as aflições, com os momentos difíceis, com as dificuldades. O bom pastor, ele vai à frente e vai ali falando com as ovelhas, e as ovelhas vão ouvindo a sua voz e vão seguindo o bom pastor. Mas naquela época, as estradas não são como hoje, largas, mas eram lugares estreitos. E imagina um vale, talvez de um lado do espinhadeiro, e o pastor conduzindo as ovelhas ao alto do monte, aonde teria que passar por dificuldades. E muitas das vezes eles eram surpreendidos, talvez por enxurradas, em que aonde aparecia um deserto se tornava povoado, surpreendia o rebanho. Muitas das vezes no caminho que era escorregadio, ovelhas precipitavam, e o bom pastor estava atento para onde elas estiverem e alcançar aquela ovelha e trazer de volta. O bom pastor está atento a todas as suas dificuldades, a todas as minhas dificuldades. Ele sabe o que nós enfrentamos nessa caminhada da vida. Talvez você esteja passando pelo vale hoje da aflição, da dificuldade, dos momentos difíceis. Talvez você esteja passando pelo vale, o vale da escuridão, talvez o vale da noite, aonde você não consegue ver solução para os seus problemas. Mas faça como as ovelhas, ouçam a voz do bom pastor, aquele que anima as ovelhas para seguirem em rumo ao alto do monte, que lá existe a melhor provisão, existe o melhor descanso. As ovelhas seguem o bom pastor e chegam ao alto do monte. O alto do monte talvez é o melhor lugar, mas muitos ao chegarem ali, as ovelhas chegam ali, procuram um melhor lugar, se acomodam, talvez entre ali o melhor pasto, vão se acomodando para o melhor descanso, estarem supridas todas as suas necessidades, não falta mais de nada, tem tudo ali, e ali elas vão descansar em meio ali, aquela pastagem, e começa ali a descansar, e começam a perder o senso. Muitas das ovelhas começam a perder o senso de dependência do pastor, querem fazer agora do seu jeito, querem ali acomodar da sua maneira, e perdem completamente o foco do pastor. Mas é nesse momento, no alto da nossa vida, no alto em que muitas das vezes somos atacados. As feras podem nos atacar lá no alto, porque perdemos a dependência do bom pastor. Muitas vezes os insetos malignos atacam lá no alto. Existe um comentário que fala que naquela região os insetos são chamados insetos nasais, é um grande problema. Elas vão, pousam ali nas narinas, colocam os seus ovos, e alguns dias ele vai eclodir, ele vai ali explodir, e aquela larva ela vai até o cérebro da ovelha, e ela vai fazer um dano muito grande, é uma dor muito grande, em que as ovelhas começam agora a sentir uma dor muito grande na sua cabeça e começam a bater em todos os lugares, nas pernas, na madeira. Por que você é comparado com ovelha? Porque só existe um animal que se suicida, é a ovelha, e o outro somos nós, seres humanos, que muitas das vezes pessoas ceifam a sua vida se suicidando. Muitas ovelhas se precipitam, mas o bom pastor é aquele que coloca a unção, o óleo, o repelente sobre a cabeça das ovelhas. Talvez você tenha enfrentado, talvez dores da sua consciência. Talvez você tenha enfrentado dificuldades, talvez em relacionamento. Talvez a tua vida tenha sido bombardeada pelos insetos malignos.
Talvez você tenha vivido momentos muito difíceis. Talvez no alto da sua vida você está perdendo totalmente a dependência do Senhor. Mas o que Jesus ele quer falar para mim e para você nessa manhã: eu sou um bom pastor. Eu sou aquele que vou passar o óleo sobre da unção do Espírito Santo sobre a sua cabeça, para que não seja mais bombardeado pelo inimigo das nossas almas. Como diz o texto bíblico, nós vamos ler daqui a pouco, de João: ele vem para roubar e destruir. Mas Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida por mim e por você. Talvez você está no alto da sua vida. Talvez você veio aqui buscar algo muito maior. Talvez você tenha sentido que a sua vida, dificuldades grandes, que talvez não tenha visto solução. Mas Jesus é a solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades. Talvez você esteja lá no alto sendo bombardeado pelas grandes feras. Mas Jesus está falando: eu sou o pastor que vou à frente desse rebanho. Eu sou o pastor que está à frente dessa igreja de Nova Iguaçu. Eu sou o bom pastor. Agora é o trajeto de volta. Porque é uma luta diária. Eu preciso voltar com a Cristo. As ovelhas vão seguir o seu pastor. E existem momentos em que as ovelhas tentam sair do caminho. O pastor tem ali dois instrumentos de proteção: o cajado, que é um instrumento de mais ou menos 1,80 m curvo, de uma madeira mais flexível, que consegue trazer de volta a extensão do braço do pastor para trazer de volta aquela ovelha que está se desgarrando. O outro é a vara, que é mais ou menos 80 centímetros, com a ponta bem afiada, em que serve para proteger, para lançar e justamente ceifar a vida daqueles inimigos. Do inimigo, do lobo, do urso, do leão, que está voraz atrás das ovelhas. E o bom pastor é aquele que tem essa provisão. Mas essa vara também é aquela que cutuca. É aquela que, na hora certa, que a ovelha está tentando se desgarrar, que cutuca as ovelhas. A vara e o cajado é a palavra de Deus. Muitas vezes vai cutucar a minha vida e a sua vida. Vai mostrar para mim e para você o caminho em que nós devemos andar. Vai mostrar um bom caminho do bom pastor. E as ovelhas agora elas vão no caminho de volta e chegam novamente ao aprisco. E elas entram. E essa luta é diária. Esse caminho é diário. Dia a dia, o bom pastor vai com suas ovelhas. Leva para ter a provisão das necessidades. Davi sabia que ao longo da sua vida, tudo que ele havia passado, todas as dificuldades, todas as lutas, tudo que ele havia enfrentado, no final da sua vida, ele coloca o Salmo 23: o Senhor é meu pastor. A misericórdia de Deus é bondade e seguidão para todo sempre. Ele sabia que Deus é um Deus eterno. É um Deus que tem o Deus da provisão, que bem entendeu as necessidades físicas, as necessidades que nós enfrentamos. Ele provê, segundo a tua santa vontade. Ele provê. Ele é o Deus que olha para cada um de nós nessa manhã e sabe o que você passa, sabe quem você é. Ele conhece você pelo seu nome. Todos nós temos as nossas características. Ele sabe quem você é. Porque o bom pastor conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem nós somos, o que nós enfrentamos. Talvez você seja uma ovelha retraída. Ele sabe quem você é. Talvez você é uma ovelha depressiva. Ele sabe quem você é. Talvez ele sabe tudo o que se passa no teu coração. Ele sabe as lutas que você enfrenta. Ele conhece você. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Mas Ele deu a vida por você, para salvar você, para salvar a mim e a você naquela cruz.
bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu queria que você abrisse em João, no capítulo 10. João 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é um pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não deixam aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Jesus Cristo quer dizer para mim e para você: eu sou um bom pastor. Eu dei a vida para você. Eu conheço as minhas ovelhas, Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que cada um enfrenta. Eu finalizo contando uma história muito antiga também, que certa vez um grupo de turistas estava indo para o monastério de Santa Catarina, bem próximo ao Sinai. E ali estavam no ônibus e viram ali entre o Egito e Israel havia um conflito entre eles, que não poderiam ficar ali parados por muito tempo. Poderiam ser alvejados, poderiam acontecer várias coisas ali. Mas eles depararam com uma cena muito interessante, que havia ali vários rebanhos e vários pastores. E eles pararam e quiseram tirar foto, era algo para eles novo. E eles pararam ali e falaram: olha, nós vamos ter 10 minutos, aqui é um lugar difícil, nós não podemos ficar parados. Mas nós vamos ter apenas 10 minutos, para que possamos tirar as fotos, e ali nós vamos prosseguir viagem. Naquele momento as pessoas começaram a tirar suas fotos, a verem os rebanhos, a verem as ovelhas, acharam interessante. Só que o homem daquele que estava ali, ele viu algo que chamou a atenção. Havia um pastor que estava sendo um pouco rude com aquela ovelha. Ele falou: olha, aquele pastor parece estar maltratando aquela ovelha, o que está acontecendo? E aquele guia turístico, ele se aproximou dos rebanhos ali e foi conversar com aquele pastor. Aquele pastor começou a gesticular muito, começou ali a falar. E aquele guia voltou para aquele grupo e começou a falar para eles o que havia acontecido. Falou: olha, característico daquela região as pessoas gesticularem muito, serem rudes, não só de palavras, mas em gestos. E aquele pastor contou que aquela ovelha que estava ali era uma ovelha que sempre foi arretida, sempre uma ovelha que passava dos limites. Certa vez aquela ovelha, ela se desgarrou e ficou muito tempo longe e não encontrava. Aquele pastor procurava todos os lugares e não encontrava. Perguntou aos pastores daquela região se haviam encontrado uma ovelha com tais características, e vários pastores falaram não. Até que tanta procura ele encontrou com uma outra pessoa. Aquela pessoa devolveu aquela ovelha, o pastor. Em outro momento, aquela ovelha também se desgarrou, caiu no buraco. E uma terceira vez, entre tantas,
que aquela ovelha havia se desgarrado. Ela saiu do meio do grupo ali, das ovelhas, nem os cães pastores conseguiram ali impedir, e ela foi embora. Aquele pastor foi seguindo até encontrá-la, e havia uma cobra ali, bem perto dela, prestes a picar aquela ovelha. Aquele pastor trouxe ela, e numa última vez, que era aquele dia, aquela ovelha caiu no buraco e havia quebrado a sua patinha. Aquele pastor falou que para que aquela ovelha voltasse a andar, ele teria que fazer um preparo muito grande, uma amarração muito grande, ali um curativo muito forte, para que não houvesse danos maiores àquela ovelha. Ele falou: olha, muitos me orientaram para que eu vendesse essa ovelha. Muitos falaram: não presta para nada, ela está cheia de carrapicho, ela está cheia de pedacinhos de madeira na sua lã, ela não presta para nada. Quem vai querer a lã dessa ovelha? Ninguém. O pessoal quer realmente uma lã perfeita. Essa ovelha não tem serventia para nada. Essa ovelha só está te trazendo problemas, dificuldades. Essa ovelha não vale nada. Mas aquele pastor falou que doía muito, doía mais nele. Tem que passar por isso tudo e ver sua ovelha sofrendo de dores do que ela mesma. O que ele estava fazendo com aquela ovelha era tentando colocar que aquela ovelha pudesse andar novamente, que aquela ovelha se recuperasse, mesmo de uma forma um pouco mais intensa. E ele termina dizendo: tudo isso que eu fiz, eu não vendo a minha ovelha, eu não me desfaço dela, porque eu amo essa ovelha. Essa ovelha pode fazer tudo o que ela tem feito, mas em cada vez eu vou ao encontro dela, porque eu amo ela, do jeito que ela é, teimosa, arredia, do jeito que ela faz, eu amo a minha ovelha. E agora eu vou fazer o caminho de volta, colocando a ovelha sobre os meus ombros. E eu vou do aprisco com essa ovelha aqui. Não é nada, porque eu amo a minha ovelha. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você nessa manhã: eu amo você. Talvez você tenha sido essa ovelha que tem se desviado dia após dia do caminho do Senhor. Talvez você tenha sido essa ovelha que tem passado por dificuldades, tem enfrentado, tem caído no mundo e tem ido tão longe do caminho do Senhor. Mas Jesus quer dizer para mim, para você nessa manhã: eu vou até você, porque você é ovelha minha, você é ovelha do Senhor. Talvez você, para as pessoas, possam olhar para você e não ter valor nenhum, mas para Jesus tem. E Jesus ama você do jeito que você é. Talvez imperfeito, cheio de dificuldades, cheio de lutas, talvez toda machucada pela vida, mas Ele ama você. Ele é o teu pastor. Ele deu a vida, não foi por você, foi por mim, por você, para salvar a mim e a você. O último texto que nós lemos de João, ele vai falar que muito em breve o Senhor virá para buscar esse rebanho aqui, aonde haverá só um rebanho e um só pastor, o pastor divino, aquele que vai ao teu encontro nas suas necessidades, aquele que supre as suas necessidades, aquele que faz andar nessa luta diária com você. Mas aqui, pastor, você está seguindo, talvez você tenha seguido os seus próprios interesses, mas Jesus quer mostrar para aqui, para você, que nós devemos ser totalmente dependentes dele, que a nossa vida tem que ser uma vida de entrega e dependência do Senhor. A quem você tem confiado a tua vida, o teu dia? Na mão de quem? Não saia daqui nessa manhã sem depender do Senhor, porque Ele é o bom pastor. Ele provê todas as nossas necessidades. Ele sabe quem você é, Ele sabe do que você enfrenta, Ele sabe da luta. Talvez você está andando pelo vale, talvez o vale da sombra da morte, mas o salmista está vindo e fala: eu não temo mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor está com você, e nessa manhã Ele está aqui, e nessa manhã Ele está chamando você.
poucos dias eu estava numa igreja. No final, eu estava à porta. E um senhor que estava à frente, que estava vibrando, tem idade para ser meu pai. Aquele senhor vibrava os louvores. Aquele senhor estava ali, radiante. No final, eu estava à porta. Aquele senhor me abraçou com muito carinho, como um pai. E ele começou a falar algo, balbuciando ali, eu não conseguia entender. Eu parei, eu falei, o que o senhor está falando? Eu não estou entendendo. E ele começou a falar, ora por mim. Ora por mim, porque ninguém conhece a minha vida, ninguém sabe quem eu sou. Sabe, eu não ia vir na casa de Deus nessa manhã, mas alguma coisa falou, eu devo ir lá. E essa pregação que você pregou foi para mim. Porque eu queria te contar algo. Eu sou um ex-viciado, mas hoje eu não ia vir aqui. Eu ia para o morro me drogar. O dinheiro que eu tinha no meu bolso era para me drogar. E eu vim aqui. Sabe, eu não sei por que eu vim, entrei aqui, mas eu quero que você olhe por mim. E aquele homem pediu que Deus ele transformasse a sua vida. Deus sentisse mais o desejo de se drogar, mas que ele pudesse ser transformado. Eu abracei aquele Senhor, havia vergonha que as pessoas ouvissem. Eu abracei aquele Senhor, fiz uma oração com ele. Havia um outro pedido também, uma situação de uma casa que estava com ele. E ele me abraçou como um pai, me beijou e foi. No final eu perguntei a aquele ancião que havia me chamado, eu falei, quem é esse homem? Esse homem é um dos homens mais vibrantes que nós temos na igreja. Seu Osvaldo é um homem vibrante, é um homem alegre, é um homem feliz. E eu, ao me parar com aquela situação, eu cheguei a uma conclusão muito grande, que muitas das vezes nós nos escondemos das pessoas e vivemos dentro do nosso mundo de realidades diferentes. Vivemos enfrentando dilemas, enfrentamos vales, que não enfrentavam um vale muito grande. Sabe, você conhece a sua vida, você sabe o que você passa, você sabe o que está passando no teu coração hoje. Mas Jesus Cristo conhece tudo o que se passa. Amém? Jesus sabe quem você é. E aquele Senhor encontrou uma esperança na sua vida. Não porque o Marcos levou a mensagem, não, porque quem faz tudo isso, efetuar todo dia, quem fala é o Senhor Jesus na nossa vida. Talvez nessa manhã eu queria orar por você. Não que a minha oração tenha maior poder do que nenhum, não. O que Jesus está chamando para mim e para você nessa manhã, eu preciso ser dependente de Jesus Cristo. Eu preciso. Talvez você precise da mesma forma que eu preciso. Que o Senhor Jesus transforme, que Ele seja bom pastor na minha vida e na sua vida. Mas eu queria orar para você. A oração é da fé. A oração que transforma vidas. E quando nós chegamos ao trono da graça do Senhor, eu ouvo a cada um de nós. Se você veio aqui com angústia, talvez o vale da sombra da morte está correndo sobre a tua vida. Não tema mal, porque Deus está contigo. Mal vai cantar esse louvor. Se você sentir a necessidade de orarmos juntos, vem aqui à frente. Nós vamos falar juntos com Deus. E com certeza, na confiança que eu tenho que o Senhor Jesus, Ele transforma a nossa vida. Ele vai transformar a tua vida. Ele quer que você tenhamos confiança nele. Não saia daqui, da caminhada dessa vida, sem o Senhor Jesus. Do pastor eu me
uma só voz, o outro, sem notar eu me perdi, e já era noite escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase pouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Chora agora de tristeza, no meu peito eu sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que